Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, daqui a pouco tem um clássico, né? 9h30 da noite, Maracanã, recebendo o Vasco da Gama e Flamengo. Flamengo e Vasco é sempre um jogo muito interessante, né? Ou um jogo em que este ano, neste momento, chama muito a atenção pela situação rubro-negra. 3 jogos com o Sub-20, um empate com a Portuguesa, 2 derrotas para Bangu, 2-1, 3-0 para o Volta Redonda, que fez ainda mais 2 gols, né, com Catatal, ex-jogador do Vasco, que acabou sendo anulados pelo VAR. E o presidente Bap entrou na confusão e disse, não, tem que botar o time principal. Isso aí causou um mal-estar danado por lá, inclusive com os jogadores não muito satisfeitos, porque o planejamento era treinar durante toda esta semana, início da próxima, e aí sim colocar, como dizem, a cavalaria com o Felipe Luiz no jogo contra o São Paulo daqui uma semana, na próxima quarta-feira. Mas há um desespero institucional de que precisa salvar o Flamengo para não ir para o quadrangular de rebaixamento, porque aumentariam mais 2 datas em termos de calendário. Então, a situação do lado de lá é essa aí. O Felipe Luiz vai analisar com o seu departamento de fisiologia, seu departamento físico, departamento médico, quem é que ele pode contar, quanto tempo pode contar, né, quais os jogadores. Ele relacionou todo mundo, ele botou na concentração todo mundo. E agora ele vai definir quem leva para o Maracanã, quem chega, quem vai para o jogo, quem será relacionado. Pelo lado do Vasco da Gama, como todo mundo já sabe, a ausência é do Ryan, negociado com o futebol da Inglaterra, não tinha como, bom para o Ryan, vai para um time que eles chamam de trampolim, vai ter tempo de adaptação, vai ter tempo, né, de conhecer os grandes times da Inglaterra, principalmente, enfrentá-los e mostrar a sua capacidade, que é muito grande, e daqui a pouco fazer uma troca e ainda melhorar toda a sua situação financeira, que já estará dando um salto de qualidade, graças a Deus, com muita força, até porque ele é merecedor, é lutador. Ele, o pai Valquimar, a mãe, todo mundo sempre lutou bastante, e o Papai do Céu está recompensando-os. Tomara que com muita alegria também e com muitas conquistas na Europa, com a seleção brasileira, seria muito importante tudo isso. Deixa eu trazer, então, ainda mais informações, porque o Vasco está relacionando o Léo Jardim, o Fusato e o Pablo, um goleiro desse aí sai, né? Os laterais Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, Lucas Piton e também o Vitor Luiz, além do garoto João Vitor, mais um relacionado. Os zagueiros Cuesta, Robert e Renan, o Saldívia, relacionados. Quem não foi relacionado foi o Lucas Freitas, que está com uma luxação no ombro direito, está entregue ao departamento médico, então está fora de combate inicialmente para este clássico com o Flamengo. No meio-campo tem o Barros, o Thiago Mendes, o Felipe Coutinho, tem também o Nuno Moreira, quem mais? O Tietê, o Hugo Moura, o JP, o Estrela, o Rojas, né? Johan Rojas, o colombiano que chegou e estreou de maneira muito tímida no jogo contra o Nova Iguaçu, e Matheus França também, que foi titular no domingo. Os atacantes, o GB, o David, o Andrés Gomes e o Adson são os jogadores que estão relacionados para ataque da equipe do Vasco da Gama. Definição do time realmente só no estádio, mas não deve fugir disso aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, o Puma Rodrigues, Barros, o Thiago Mendes, o Coutinho, o Nuno Moreira. Na frente, aí muita gente com dúvida, GB ou David, e o Andrés Gomes. Andrés Gomes, que o Vasco exerceu o direito de compra, né, junto ao Renner, então ele já é jogador do Vasco da Gama. Outros clubes estavam interessados no Andrés Gomes. E o Vasco também acertando com o Brenner. A informação é que ele chega na sexta-feira pela manhã, já se despediu dos companheiros da Udinese. Ele custou ele faz um contrato de 4 anos e meio e vai
o Vasco pagará ao Udinese 5 milhões de euros por 70%, parcelados, mais 750 mil euros a cada 30 partidas disputadas pelo Brenner, com limite de 1,5 milhão de euros. No total, 6 milhões e meio de euros. O Vasco, então, fez essa negociação a pedido do técnico Fernando Diniz. Está chegando, então, o garoto Brenner. E o Verratti, que já foi para o Cerro Porteño, eu vi nas redes sociais a informação de que ele pega 1,5 milhão de dólares em 3 parcelas, né, pelos direitos federativos, 500 mil dólares por ano. No primeiro ano, ele vai ganhar 1 milhão e 50 mil dólares, dá salário de 87.500 dólares mês. 2027, 1 milhão e 100 mil dólares que ele vai faturar, dá salário de 91 mil dólares por mês. E em 2028, 1 milhão e 200 mil dólares, ele vai ter 100 mil dólares de contrato por mês. A cada 10 gols marcados, mais 50 mil dólares, 20 mil gols, mais 50 mil dólares, 25 mil gols, 25 mil dólares. 30 gols, ele vai para 25 mil dólares. E se for artilheiro da Libertadores, aí ele pega mais 50 mil dólares, o contrato do Verratti. O que você está esperando desse jogo aí, né? Seu sentimento. O Flamengo vai botar realmente os melhores jogadores em campo, vem com um time meia boca, aproveita até uns garotos daqueles que estavam jogando aí já o Campeonato Carioca. Então a gente tem que esperar uma hora antes do jogo, saber o que vai fazer o técnico Felipe Luiz em termos de escalação, o que ele vai colocar em campo para enfrentar o Vasco da Gama. A grande verdade é que o Flamengo tem apenas 1 ponto, é o último colocado do Grupo B. O regulamento fala em quadrangular para os 4 últimos, os 2 do Grupo A, os 2 últimos do Grupo B. Aí jogam entre si, fazem 6 jogos cada um, e o último colocado, o pior deles, esse cai para a 2ª divisão do futebol carioca. Deixa aí o seu comentário, a gente vai voltar depois do jogo, vamos trazer o técnico Fernando Diniz, analisando o resultado, a performance do seu time, tudo, né, que envolver o clássico também. Se inscreva o Wellington Campos FC, paga nada não. Joinha, fortalece aí o nosso trabalho, ajuda, que vai ser muito importante você colaborar conosco nesse momento aí que estamos crescendo e precisando do seu apoio. Quero contar com você, com a sua família, com seus amigos, com todo mundo. Pode ser? Então fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.